a indústria para a distribuição é mais a consolas, mais a download, é mais a móvel? Acredito que recentemente, nos últimos 2, 3 anos, tem ficado bem espalhado para todo lado. PC, consoles, mobile, tudo. Antes era muito mais focado em celular, porque era mais fácil de produzir. Era difícil de entrar nas lojas dos consoles. Era difícil você colocar o seu jogo no PlayStation, no Xbox. Você tinha que ter contato, você tinha que ter muita coisa que no Brasil não era muito comum. Recentemente, isso tem ficado cada vez mais fácil. Acredito que as grandes empresas, a Sony, a Microsoft, a Nintendo, têm olhado para os desenvolvedores indies e colocado um espaço mais fácil de entrar nas suas lojas. Isso tem acontecido há pouco tempo, mas assim, se você olhar a loja do Nintendo Switch, tem muito jogo indie. Do Xbox também, da Sony também, do PlayStation. Cada vez mais fácil um desenvolvedor independente conseguir lançar o seu jogo para console. Então, por isso, atualmente no Brasil, tem gente desenvolvendo para todos os consoles, para PC sempre foi fácil, para mobile sempre foi fácil. Agora tem os consoles também. Então tá bem dividido, a pessoa consegue, os estúdios conseguem desenvolver seu jogo para o que eles acham que é legal. Então estou fazendo um jogo que eu acho que vai ser legal no console, pode continuar, desenvolve para console, que você vai conseguir colocar o seu jogo lá. Ah, tá bom. E se não conseguir, chama de X que a gente coloca. Exatamente, eu vou perguntar para isso, na DX, quantos funcionários tem? A gente está atualmente com 6 ou 7, talvez mais, projetos. Projeto. E cada projeto tem a sua equipe. Eu acho que eu não estou com liberdade para falar o número de pessoas ainda, mas é bastante gente e tem crescido muito, porque o que a gente faz é isso. A gente traz um estúdio independente inteiro para trabalhar com a gente. Porque eles estão desenvolvendo o jogo, tem dificuldade para lançar ou para terminar o jogo. A gente traz ele inteirinho para dentro da equipe, terminamos de desenvolver o jogo, lançamos, e aí a gente pode ver um novo projeto com eles, ou se eles forem desenvolver para fora, mas são ciclos, né? Entra um estúdio, a gente termina um jogo e depois vê o que vai fazer com esse pessoal. Tá bom. Então tem muita gente. Respondendo mais diretamente, tem muita gente. Está toda a empresa em Manaus ou estão também em outros? A maior parte das pessoas, na verdade, é de São Paulo. Eu estou trabalhando no home office. A DX fez uma sede em Manaus e tem um foco aqui na região norte do Brasil, que historicamente não é muito conhecida por desenvolvimento de jogos. Então está tendo um investimento já há alguns anos de outras empresas também. Mas a maior parte da TX é de São Paulo, porque veio de um estúdio que já existia, que era o Garagem. Então, tá home office. Tem gente de Minas Gerais, tem gente do Sul, tem gente de todo lugar. Okay. Eu que tô aqui no Norte. Tem gente de fora do Brasil já também trabalhando com a gente. Realmente, a gente está conseguindo trabalhar bem home office. Interessante. Interessante. Eu acho que Manaus tem uma empresa de tecnologia lá, né? Eu acho que Motorola e Microsoft, né? Tem. Anteriormente, a última vez que a gente conversou, eu estava trabalhando para a Samsung, no estúdio de games que é o Black River, né? Que fica aqui em Manaus também. E tem algum tempo já que tem tido esse investimento aqui. Tá tendo muito treinamento aqui. Isso é um foco da DX que eu não mencionei, mas a gente quer também treinar pessoas aqui dentro, pegar pessoas que de repente acabaram de sair de um curso de jogos, mas não têm experiência de trabalho ainda. Então a gente quer pegar a pessoa novinha para formar aqui dentro, criar carreira aqui dentro. Então isso é focado um pouco aqui na região norte, mas vale para o Brasil e para o mundo todo também. Tá bom. Vamos para um pouco a decisão de seguir a carreira de tecnologia. Como foi o processo para decidir se formar em tecnologia na Funcel para você? Eu vim de outra área, eu vim de comunicação, de marketing, publicidade, trabalhava com marketing de games.
em algum ponto já que eu queria trabalhar com a criação realmente. Eu estava no marketing por conta de criação. Eu gosto de conversar com as pessoas, gosto que elas notem. E eu decidi trabalhar com game design. Sendo uma área tão abrangente, é um pouco difícil de entrar em game design. Qualquer game designer pode te dizer isso, que é difícil de entrar na área. Eu resolvi optar pelo mestrado em game design da Full Sail, justamente para acelerar um pouco o processo. Então, tá aqui um mestrado, vou estudar bastante game design, estudar os melhores livros, os melhores conteúdos que eu puder encontrar sobre game design para acelerar, para eu poder tentar uma carreira em game design. E foi difícil, mesmo com o mestrado, essa área específica de game design é difícil de achar uma brecha, e quando eu tive uma, eu entrei e deu certo. E como foi para você ser uma estudante internacional na Full? Foi ótimo, eu gostei bastante da experiência. Tinha alguns colegas brasileiros, fiz colegas latino-americanos, tinha alguns colegas da Venezuela, morava com um amigo que eu fiz na Full, a gente dividia uma casa da Venezuela também, e é super tranquilo assim, para estudante estrangeiro, brasileiro, estudar na Full. Para quem não sabe, eu fiz pessoalmente, né? Eu fui morar na Flórida, na Full fisicamente, né? E foi super tranquilo, me dava muito bem com o pessoal. Na saudade de comida brasileira, na Flórida tem muita coisa brasileira. Em Orlando, que é ali pertinho, né? Winter Park, Orlando é muito perto. Tem uma comunidade enorme de brasileiros e latinos. Super tranquilo. Parece que você foi morar num lugar próximo ao Brasil, mas que fala português, fala inglês. E você já falava em inglês? Falava sim. Essa parte foi bem tranquila para mim, na verdade. Eu não fiz, eu sei que tem o curso ESL, né? English as Second Language, que muita gente faz antes de começar o curso. Alguns amigos fizeram, alguns amigos brasileiros fizeram. Para mim, eu fiz o teste de inglês, não me lembro qual teste que eu tomei, que é necessário para entrar, e foi super tranquilo. No começo é engraçado, e sobre inglês, assim, no começo todo mundo notava muito o meu sotaque, perguntava de onde eu vinha, e mais pro final eu conseguia disfarçar melhor, já estava falando um inglês muito melhor. Uma coisa é o inglês que você estuda e se prepara, outro é o inglês de vivência, quando você já está conversando com as pessoas diariamente em inglês, estudando inglês, que é completamente diferente também. E como aprendeu você a falar inglês? Eu aprendi meio que sozinho, na verdade. Aprendi vendo séries, jogando videogame. Tive as aulas de inglês na escola, mas eram sempre muito básicas, né? Eu sentia que estava à frente do curso de inglês da escola, ensino médio e tal. E é estranho, não é tão comum isso que eu tô falando, mas eu sei que outras pessoas são assim, que aprenderam inglês sozinhos. Mas é isso, eu aprendi sozinho, tem cursos, dá para fazer. Eu poderia ter ido muito melhor no meu teste de inglês. Eu passei por muito pouco. Eu sei me comunicar muito bem em inglês, mas quando entra em regras gramaticais, por exemplo, eu não sei explicar por que alguma coisa está certa ou errada. Eu sei por vivência. Então, é bom estudar inglês, principalmente se for fazer um curso. A hora que você tem que entregar um paper, um research paper, tem que estar muito bem escrito, para você não perder pontos. Agora mesmo você estava falando que na DS Gameworks tem pessoal em muitas cidades. Essa é uma situação assim antes da pandemia ou foi um resultado da pandemia? A DX, como ela é atualmente, ela na verdade ela nasceu esse ano, agora, em 2021. Então já nasceu durante a pandemia. Não tem como ter sido totalmente presencial. Tinha que ser home office mesmo se fosse numa cidade só. Mas eu acredito que para essa nossa área de tecnologia, desenvolvimento de jogos, tá muito fácil de trabalhar à distância.
não está impedindo ninguém, desde que seja muito bem estruturado, comandado. Tem que ter um game producer para ajudar as pessoas a trabalharem da casa delas. Então, surgiu muito bem já direto na pandemia. Ah, que ótimo. Agora mesmo a pessoa é uma companhia distribuída. Uhum. Tá bom. Você já trabalhou com outros estúdios, está muito na indústria lá. Eu tenho uma pergunta: se Covid mudou muito na nossa vida cotidiana e a forma como trabalhamos, usamos tecnologia. Eu acho que parte dela voltará, a parte permanecerá. O que você acha que vai ficar na a vida dos profissionais de tecnologia no mundo de pandemia? Eu acho que muita gente aprendeu a trabalhar de casa, a trabalhar à distância, abriu os olhos de muitas empresas grandes que eram mais engessadas, que achava que não ia dar certo, que ia perder produtividade. Perde um pouco, mas você ganha em qualidade de trabalho para os funcionários. Eu acho que isso é sensacional. Como eu disse, boa parte da DX é de São Paulo. São Paulo é uma cidade muito grande, cosmopolita. As pessoas perdem muitas horas do seu dia só andando, dirigindo até o trabalho. Quando você consegue trabalhar de casa, você consegue acordar um pouco mais tarde, tomar um café da manhã tranquilo, se preparar para o trabalho sem estar naquela correria, pressão, pegando metrô lotado, ônibus, muita gente, fumaça, poluição. Isso tudo é péssimo. Se você está em casa, tudo bem, você pode perder um pouco de produtividade porque não tem o chefe olhando em cima de você, mas você ganha em qualidade. E aí você trabalha melhor, você trabalha mais feliz. Isso ajuda a diminuir o burnout, né? As pessoas que ficam cansadas de trabalhar. Isso tem sido muito mais eficiente e melhor para a vida das pessoas poder trabalhar de casa. Então, eu não gosto, não vou falar que isso é a parte boa da pandemia. Não existe isso, não tem parte boa. A pandemia tem gente morrendo, terrível. Mas a gente conseguiu abrir os olhos sobre trabalhar em casa, trabalhar à distância. Isso tem sido muito positivo. Você acha que a trabalhar da casa vai ficar? Acho que sim, acho que é possível. Tem muita gente que diz que não. É uma conversa, eu acho super saudável essa conversa, realmente ver o que funciona melhor para um lado ou para o outro. A minha opinião é que funciona bem trabalhar de casa e que deveriam continuar. Existem outros ramos de trabalho que talvez precise estar num lugar só. Eu sinto falta, como producer, de poder fazer uma reunião física com as pessoas da minha equipe. Isso realmente é difícil de fazer. A gente tenta simular com câmeras, com voz e entrar todo mundo no mesmo ambiente virtual, mas não é a mesma coisa. Eu não consigo dar um chocolate para um cara que fez um bom trabalho, porque ele está em outro estado, outro país, às vezes. Então, assim, é uma pergunta que eu acho que não tem resposta ainda. A gente está trabalhando na resposta. Eu gosto de trabalhar de casa e eu acho que funciona bem e que mais empresas deviam continuar assim. Eu falo com muitas pessoas da indústria de videogames, na situação que está você. Aqui nos Estados Unidos, eu falei com um dos nossos formados, que é o diretor de tecnologia de Insomnia Games. Uhum. E eles tiveram que terminar o jogo de Spider-Man para PS5 durante a pandemia. Durante a pandemia em casa. Em casa, e ele falou para mim, eu pensava que não era possível. Uhum. Que não Teve era o caso possível também. terminar o jogo em casa. Alguns falharam. Tiveram alguns estúdios de games que estavam produzindo durante a pandemia e tiveram que tomar mais tempo, tiveram que adiar o lançamento dos seus jogos. Teve uma expansão do World of Warcraft que atrasou,
e um patch que veio depois também atrasou bastante, e boa parte do que falaram como o problema disso foi a pandemia, de trabalhar de casa. Então, dependendo do tamanho da equipe, Sim. pode ser muito difícil. Isso requer novas habilidades, novas tecnologias para lidar com uma coisa inesperada, né? Ninguém esperava que ia chegar uma pandemia e ter que trabalhar à distância. Agora que chegou, a gente tem que adaptar. Eu falei com ele disse, cara, eu pensava que não era possível, mas ele não tinha uma opção. Entendeu? PS5 iba a sair e Spider-Man era o game para PS5. Tinha que sair com o lançamento do console, terminaram a tempo. E terminaram a tempo com muito sucesso. Eu falei com ele outra vez, há umas 2 semanas atrás, ainda está em casa. Ainda está em casa você. Sim, estamos em casa, não estamos eu acho que não vai voltar. Aí, pode ser que fique para sempre, talvez não. Tudo vai se adaptando. Uma hora que não der certo, tá dando certo para Insomniac. Pode ser que em algum momento eles precisem que volte. E aí pode voltar uma parte da equipe, pode voltar total. Pode ser que eles tenham contratado gente externa, gente aqui do Brasil ou de vários lugares do mundo que estão à distância e não tem como agora se mesmo aproximar. estão contratando muito fora. Porque é possível. Então, trabalhar tecnologia requer não apenas habilidade, também curiosidade, tenacidade. Trabalhar independentemente agora com condições novas. O que você diria a alguém interessado em seguir a carreira em tecnologia? Eu diria que precisa estar muito conectado com o que é, quais são as tecnologias mais novas, tem que conhecer pessoas, tem que participar dessas tecnologias como usuário primeiro, para trabalhar com isso na sequência. Nada que for uma grande tecnologia nova não pode ser uma surpresa. Você tem que estar esperando por isso já, você tem que já estar aguardando o lançamento das próximas tecnologias. Quem quer trabalhar com isso tem que viver e respirar a tecnologia todo dia. Eu tenho uma pergunta agora, eu acho que é de Camila, por área do YouTube. A pergunta dela é: atuar nessa área requer o que o profissional tenha um skill específico para lidar com prazos curtos de pressão por parte de entregas? Boa pergunta, Camila. Eu acho que skill específico, não sei dizer uma skill, mas tem que ser uma pessoa que saiba lidar com pressão. Eu sou uma pessoa que só funciona sob pressão. Se não tiver um prazo, se não tiver algo que eu tenho que entregar, a minha qualidade de trabalho baixa. Eu preciso realmente ter uma data chegando perto e me pressionando para trabalhar. Talvez produtos tenham que ser uma mente parecida com essa. Ao mesmo tempo, você tem que conseguir transparecer esses prazos curtos e pressão de uma maneira positiva para a equipe. Porque a sua equipe não vai pensar como você. O produto é que tem que segurar essa pressão para que a equipe apenas trabalhe, apenas entregue o que precisa ser entregue. Então é um pouco de skills humanas, skills de conversa, de poder... Os prazos nunca são presos na parede com martelados, esse é o prazo e acabou. Então tem que ser capaz de conversar prazos, de conseguir entender sua equipe melhor. São skills de comunicação. Tá bom. Temos uma pergunta também da pessoa da Telegram. Como foi o processo de voltar para o Brasil e por que voltou? Eu tinha uma oportunidade de voltar dando aula quando eu terminei a FUSEL, por ser um mestrado que eu fiz, né? Quando você termina um mestrado nos Estados Unidos, você tem a oportunidade de passar um ano lá com um visto específico que você se inscreve, paga, e procurando emprego. No meu caso, especificamente, eu fui para os Estados Unidos com o dólar num valor. Quando eu terminei a FUSEL, estava mais do que o dobro o valor do dólar.
Então, para mim foi difícil porque, por questões monetárias mesmo, de dinheiro, tive que voltar. Eu nem tentei ficar esse 1 ano a mais. Acontece com bastante gente, é natural, a gente não tem controle da economia, mas tive colegas que formaram comigo, que ficaram nos Estados Unidos, que arrumaram emprego por lá. Dá certo, né? São questões de opções, o que você tem de recursos, o que dá para fazer. Eu voltei, dei aula, eu era de Brasília, voltei para Brasília, dei aula em Brasília, depois eu fui para o Sul para trabalhar na Hoplon. São oportunidades que aparecem. Eu gosto de estar no Brasil, eu gosto de compartilhar o que eu aprendi e o que eu tenho de experiência com os brasileiros, gosto de investir no cenário local. Já tive a oportunidade de sair trabalhando, não fui. Tem que analisar o que acontece cada vez, cada oportunidade que aparece.